Queridos, a graça e a paz, nesses tempos de coronavírus e a necessidade de isolamento, nós estamos buscando meios alternativos de poder continuar com a ministração da palavra às ovelhas, às nossas ovelhas e muitos outros irmãos e amigos a qual esta mensagem possa chegar. Então, esse nosso desejo de poder estar compartilhando algumas mensagens, alguns estudos, seja por áudio, por vídeo ou por textos, e nesse período que nós estamos confinados de uma certa forma, por uma grande necessidade da qual todos nós já sabemos, então nós queremos estar passando algo para vocês da Palavra de Deus. E o nosso texto de hoje, texto que se encontra em Marcos, capítulo 4, verso 26 até o verso 29. Essa é a terceira parábola do capítulo 4 de Marcos. Na sequência, Jesus explica a parábola e depois nós vemos Jesus acalmando a tempestade. Assim nós encerramos o capítulo 4 de Marcos. Diz assim o nosso texto, parábola da semente. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Queridos, essa parábola é uma parábola muito maravilhosa, que fala de uma realidade muito marcante a respeito do reino de Deus. Jesus, nos evangelhos, ele trouxe essas ilustrações vivas, parábolas que são ensinamentos da realidade comum da vida das pessoas. Nós aqui já vimos a parábola do semeador, nós vimos antes a própria parábola da candeia, e agora nós chegamos nessa aqui, a parábola da semente. E o Senhor Jesus aqui, como nós vemos no verso 26, ele fala, o reino de Deus é assim. Em outras parábolas, o Senhor Jesus diz, o reino de Deus é semelhante. E ele vai trazer algumas realidades que podemos assim dizer como comparação a respeito do reino de Deus, dentre tantos outros meios ou modos ou viés que a gente pode assim entender essa realidade maior do reino de Deus. E aqui, amados, nós podemos afirmar que essa é uma parábola de encorajamento. Se na parábola do semeador nós vimos que apenas um quarto daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, eles realmente absorvem, né, e se arrependem, ou seja, 3/4 daquelas sementes elas são perdidas, mostrando assim uma necessidade de estarmos atentos para a nossa responsabilidade pessoal como crentes, como cristãos, de poder semear a palavra de Deus. E muitos que estão à frente, que estão pregando, que estão ensinando, ministrando a palavra, podem até ficar muito desanimados a respeito disso, mas logo agora, nesse nosso texto, da parábola da semente, nós vimos que o destacar da realidade maior a respeito da soberania de Deus na salvação de pecadores. Se na parábola do semeador nós vemos a responsabilidade humana, seja daquele que prega, seja daquele que também ouve, porque Deus dá essa responsabilidade para todos nós. Nessa daqui nós vemos algo maravilhoso, que como o próprio texto aqui nos fala. Então, em primeiro lugar, o que nós observamos nesse texto é como o reino de Deus começa de uma forma imperceptível, de uma forma quase que invisível e misteriosa na vida das pessoas. O texto aqui fala que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Ou seja, esse primeiro verso aqui da nossa mensagem de hoje nos mostra a realidade do semeador. É necessário um semeador. Deus já trouxe a nós uma responsabilidade de podermos, num certo sentido, sermos continuadores da mensagem do Evangelho neste mundo perdido. A Bíblia fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então a palavra do nosso Deus vem nos mostrando essa necessidade
de que é preciso ter um semeador. E essa responsabilidade é especial de todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e como Salvador da sua vida. No entanto, o próprio texto também nos mostra, agora no verso 27, que o semeador ele não pode fazer a semente crescer. Eu creio que nem os pesquisadores, os agrônomos, os cientistas, eles compreendem plenamente como é que dá o processo de crescimento, de germinação de uma semente. Então aqui o texto mesmo nos fala, depois de semear, agora no verso 27, dormisse e se levantasse de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo como isso de fato aconteceu. Então a primeira questão aqui maravilhosa desse texto para nós é a respeito desse crescimento, desse começo maravilhoso do Evangelho na vida das pessoas. Nós lançamos essa semente maravilhosa, como vimos na parábola anterior aqui citada, a parábola do semeador. Nem todos de fato vão se converter e entregar suas vidas para Jesus, mas a verdade é que acontece algo maravilhoso no coração daqueles que Deus já preparou antes da fundação do mundo para desfrutarem dessa salvação maravilhosa. Segunda coisa, amados, que nós podemos destacar nesse texto é como esse evangelho, como esse reino de Deus, ele vai crescendo progressivamente aqui nesse mundo. Lá mesmo no verso 27, o texto nos diz aqui que essa semente, ela germina, ela cresce e nós não sabemos como isso realmente acontece. Então, aqui no primeiro ponto aqui desse tópico, nós observamos justamente isso. É algo que acontece de forma imperceptível, dia a dia, essa semente vai germinando e crescendo. No verso 28 diz, a terra por si mesma frutifica, então é algo que é automático, algo que pertence aí aos mistérios da soberania de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus na vida das pessoas. Isso ocorre de uma forma inevitável. O texto aqui fala que não sabendo ele, mas Deus sabe como isso ocorre, quando Deus tem um propósito na vida das pessoas, e louvado seja Deus porque Ele tem na nossa vida e tem de muitas outras pessoas ainda que vão ter um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. E no verso 28 também nos fala dessa realidade também gloriosa, quando o texto aqui fala que primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E o último ponto aqui que nós queremos destacar é no verso 29, a respeito da gloriosa consumação do reino de Deus. Nós vimos como esse reino de Deus começou lá com um homem da Galileia, embora ele tenha sido judeu, nasceu em Belém, mas passou a ser conhecido como Jesus de Nazaré, uma província desprezada do Império Romano. E a palavra de Deus nos fala que isso começou com 12 homens, a maioria deles também galileus, e esse evangelho a partir de Jerusalém ele começou a crescer, a se expandir, e hoje esse evangelho tem se chegado a quase todas as partes do mundo, todos os continentes, já tem algum testemunho do evangelho de Jesus, algumas regiões, algumas etnias, alguns povos ainda não ouviram a respeito desse evangelho maravilhoso, mas a palavra de Deus nos fala que no tempo certo, quando esse fruto estiver maduro, esse fruto que é a igreja de Jesus, comprada pelo sangue de Jesus, que começou lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, no dia que é também chamada a Festa das Semanas, a festa que as pessoas iam celebrar a Deus para agradecer e assim apresentar ao Senhor a sua colheita, os primeiros frutos das suas colheitas como uma forma de adoração. Então nós vimos aqui que esse dia também vai chegar. Então vimos na história bíblica um começo, um meio e um fim. Começando em Gênesis, Deus criando todas as coisas, criando o homem à sua imagem, à sua semelhança. O pecado entra no mundo através da desobediência de Eva e Adão, mas a palavra sempre traz a responsabilidade para o homem em primeiro lugar, que é o cabeça federal da igreja e do mundo e da casa, da família, no sentido mais amplo. E assim a palavra do Senhor sempre destaca que a responsabilidade maior foi de Adão. Entrando esse pecado no mundo,
que demonstra a desobediência e a separação de Deus. A palavra nos mostra que o próprio Deus desde já providenciou a salvação. Aquele que nasceria da mulher pisaria na cabeça da serpente. O calcanhar, de fato, ficaria machucado, mas a cabeça da serpente e a própria serpente seria destruída. Lá em Apocalipse, essa serpente cresce. O próprio texto de Apocalipse nos fala do dragão, a antiga serpente. E a Bíblia diz que a serpente seria destruída pelo sopro da boca do nosso Senhor e Salvador, o glorioso Jesus Cristo. Assim, amados, nós vemos a maturidade do grão falando da perseverança da obra de Deus. Deus não está alheio a esse mundo. Deus está agindo no tempo certo, na hora que Ele quer. Pessoas têm se convertido, esse evangelho pouco a pouco tem se expandido, como dissemos, para todos os lugares do mundo. Então Deus está cumprindo o seu propósito de salvar o pecador. E assim, amados, o texto aqui nos fala que quando esse fruto estiver maduro, verso 29, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. E aí é o último dia do juízo final, dia de separação total. Todos os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Jesus dos céus, nas nuvens, vai estar reunindo por meio dos seus anjos todas as pessoas dos quatro cantos da terra, e aos seus ele vai chamar e estarão à sua direita, que são as suas ovelhas, e os bodes à sua esquerda. Aqueles que estiverem à direita de Jesus, Jesus vai dizer: vinde, tomai posse do reino eterno. Ao passo que ele também vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: para o inferno com o diabo e os seus anjos. Que todos nós possamos estar analisando a respeito dessa semente. Se essa semente de fato está frutificando nas nossas vidas. Se nós como cristãos estamos desenvolvendo a nossa responsabilidade de pregar o evangelho à vida das outras pessoas. De fato, queremos que as pessoas se convertam, mas como esse texto aqui nos fala, isso é o campo que não é o nosso. É o campo de Deus, o campo da soberania de Deus, salvar as pessoas através do Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus, queridos, possa nos usar de uma forma muito ampla, de uma forma muito grande. Podemos assim continuar testemunhando do Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que no dia haverá uma colheita maravilhosa, uma colheita final. Pessoas de todas as línguas, povos e nações estarão glorificando e exaltando a Deus ali naquele último dia, e assim para todo sempre com o Senhor. Num lugar onde não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais qualquer tipo de angústia nenhuma, a qual o mundo inteiro está passando hoje por causa de um simples vírus invisível aos nossos olhos, mas que também tem cumprido assim um propósito do Senhor para mostrar a nossa fragilidade, a nossa carência e a nossa dependência total de Deus. Que nesse último dia aqui, que o ceifeiro vai vir meter a foice, nós possamos ser encontrados firmes com o Senhor Jesus, porque é justamente chegado a ceifa. Para concluir, gostaria de fazer a citação do grande comentarista reformado William Hendrickson, quando ele diz: a vitória é certa, a colheita está se aproximando e certamente chegará no momento exato, decidido nos planos eternos de Deus. Então o reino de Deus será revelado em todo o seu esplendor. De uma certa forma, o que Hendrickson disse é aquilo que está já registrado no livro de Apocalipse. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Essa é uma realidade que muitas pessoas estão passando despercebido, que há um rei que está acima de todos os reinos terrenos. Nós vemos aí todos os governantes preocupados, tomando todas as decisões para que possam conter esse inimigo invisível que tem ceifado tantas vidas e infelizmente vai ceifar ainda muitas outras. Mas acima de tudo, nós possamos compreender que
que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está governando no trono eterno da sua glória e por fim Ele vai trazer a salvação ao seu povo, à sua igreja. Vamos orar nesse instante? Pai eterno, louvado e agradecido seja o teu nome. Queremos rogar da tua bênção, da tua graça e do teu poder, que o Senhor nos ajude a compreender de uma forma grandiosa as coisas relativas ao teu reino, que possamos participar ativamente para que esse reino de Deus seja expandido, comunicado, assim por meio do teu evangelho, da tua palavra, com a ação maravilhosa e poderosa do teu Santo Espírito. Prepara os nossos corações, não os deixe, ó Deus, ficar ansiosos, angustiados, desesperados. Pelo contrário, que possamos estar alegres por essa esperança gloriosa da salvação, que possamos estar perseverando firmemente, ó Deus, no meio das tribulações, no meio das dificuldades desse mundo, e assim, ó Deus, através da oração, estejamos assim continuamente na Tua presença, colocando as nossas vidas, como diz a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus.